Olá meninas, seja bem-vinda a mais uma aula do curso Posicionadas. E hoje nós iremos para o capítulo de número 4, Posicionadas na humildade e no serviço. Eu sou a Edinara Souza, casada com o pastor Erivan Joás de Souza. Trabalhamos na obra do Senhor aqui na cidade de Navegantes. Tenho duas princesas, Yasmin e Hilary, e para mim é uma grande alegria estar com você nesta aula de número 4. Eu te convido a pegar o seu livro Posicionadas e juntas abrirmos na página do livro de número 71, onde o versículo básico está em Mateus 11:29. Tomem sobre você o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Este versículo nos convida a seguir o exemplo de Jesus, cuja a mansidão e a humildade eram marcas de um caráter. Jesus, quando ele veio a esse mundo para salvar eu e você. Ele é filho de um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Jesus, ele poderia ter nascido lá num berço de ouro, lá num palácio. Ele nasceu lá numa estrebaria. A sua cama era uma manjedoura. Ele é filho de um Deus todo-poderoso. Ele é filho de um Deus que pode todas as coisas, dono do ouro e da prata. Mas o que ele fez para nos ensinar o exemplo de ser humilde, ele nasceu num lugar humilde. Quando ele veio aqui na terra, ele veio para prestar serviços a Deus. Ele veio para trabalhar no reino do Senhor. Ele não cobrou para trabalhar para Deus. E ele não queria nada em troca para ele. Ele não veio aqui para ter benefício próprio. Ele veio aqui para trabalhar para o Senhor Jesus sem querer recompensa terrestre. E só sabendo que a recompensa que vem é recompensa do céu. Então esse é o maior exemplo de humildade que eu e você devemos ter. Não devemos olhar que uma pessoa humilde é aquela que não tem dinheiro. Uma pessoa humilde é aquela que fala todo errado. Uma pessoa humilde é aquele que se sente inferior. Não, a humildade, ela vem de dentro para fora. A humildade é quando nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus. A humildade é sabermos que nós podemos fazer algo por alguém que está à nossa volta, pela nossa família e por nós mesmos, não olhando para nós como um simples coitado, como alguém que olha, eu não consigo, eu não posso, eu não faço, eu sou humilde, eu não vou dar conta. Não, é quando a gente olha e reconhece, não, eu sou dependente do Senhor Jesus. Se hoje eu estou dando essa aula para você, estou falando para você, é porque o Senhor Jesus que me capacita, porque é o Senhor Jesus que me encoraja, porque é o Senhor Jesus que me dá força. A humildade é quando a gente reconhece que nós não somos nada se nós não tivermos Deus na nossa vida, se nós não tivermos a presença do nosso Senhor Jesus na nossa vida. Esse é o maior exemplo que eu e você podemos ter. É o exemplo que o Senhor Jesus nos ensinou. E o serviço que nós podemos prestar a Ele é nós dedicarmos o nosso tempo, dividir o nosso tempo com Deus. Tem coisas que eu e você conseguimos fazer. Tem coisas que a gente não consegue. Mas o Senhor Jesus, Ele nos capacita. Ele nos ensina dia após dia. Se nós mostrarmos o quanto nós dependemos do Senhor Jesus, Ele irá nos ensinar. Isso que é o maior exemplo de humildade que eu e você temos. É Jesus. Jesus, quando ele caminhava fazendo os milagres aqui na terra, ele poderia cobrar das pessoas, porque as pessoas estavam recebendo um benefício dele quando ele orava, era curada. Não, mas ele não veio aqui para cobrar, ele não veio para enriquecer, ele veio trabalhar para o reino de Deus, ele veio para entregar a si mesmo
curando, trabalhando, fazendo para o Pai dele que estava no céu, dando a oportunidade para mim e para você se espelhar e ter ele como exemplo no nosso dia de hoje. Ah, quem lhe dera se eu pudesse andar com Jesus lado a lado. Hoje eu ando com ele aqui no meu coração, eu sinto a sua presença do meu lado, mas eu não consigo tocar fisicamente com as minhas mãos, mas só com meus olhos espirituais. A Bíblia relata que quando a multidão se aproximava para ouvir Jesus, eles passavam dias ali, horas e horas e horas, ouvindo Jesus falar e não se cansavam. Já estava anoitecendo e Jesus ficou preocupado que aquele povo já estava o dia todo ali sem alimento. Foi quando ele mandou os discípulos procurar alimento para aquele povo que estava ali, porque o povo, ele se saciava através do ensinamento de Jesus. Porque Jesus, ele nos ensinava a ser uma pessoa humilde, a ser uma pessoa de caráter, a ser uma pessoa de fé, uma pessoa que não tem medo, uma pessoa que não teme. Jesus foi esse maior exemplo para mim e para você. E ele nos ensina a ter fé, a acreditar. Cuja os meus pais, o pastor Ederaldo e a saudosa pastora Albertina, ensinaram a ter uma fé muito grande no Senhor Jesus. Eu nasci com uma enfermidade, eu nasci com uma falta de visão que desde pequenininha eu usava um óculos muito forte. Aprendi com meus pais que Jesus, ele curava. Para ele não tinha doença, para ele não tinha nada de impossível, nada que ele não conseguisse fazer. E eu cresci aprendendo com meu pai e com a minha mãe a ter fé em Deus. E certo dia eu estava na cidade de Uruçanga, onde nós morávamos, numa congregação, ouvi que ia ter um pregador que ia pregar que Deus usava ele com dom de cura. E eu, sabendo que Jesus curava, eu disse, eu vou nesse culto. Fui ao culto com a minha saudosa avó Salute. Chegando lá na igreja, o pregador, ele pregou uma palavra maravilhosa. E quando ele terminou a palavra, ele falou, quem quer receber uma cura, vem na frente. Eu fui na frente para receber a cura da minha visão. Eu era criança, eu tinha apenas 8 para 9 anos de idade. Mas eu tinha o que no meu coração? Eu tinha a fé. A fé, ela é a certeza de que vai acontecer. Eu sou prova viva. Eu fui para frente e disse, não, é hoje que eu vou ser curada. Eu não gosto de usar esse óculos. Eu não suporto usar esse óculos. Então eu vou à frente e o Senhor vai me curar. Quando eu fui à frente daquele culto, daquela oração, eu já fui para frente com a certeza que eu não precisaria mais usar, porque Deus estava ali e Ele iria me curar. E quando o pregador começou a orar, ele orou e disse assim, ó, o Senhor, ele vai tocar em você e aonde você tiver enfermidade, você vai sentir um queimor. E naquele momento ele começou a orar e eu fechei os meus olhos, coloquei as minhas mãos sobre a minha vista e já acreditando que eu ia ser curada, com aquela fé que o meu pai me ensinou. Quando orava, eu sentia minhas vistas queimarem muito forte e eu já saí dali chorando e falei para minha avó, vovó, o Senhor me curou, eu fui curada, eu não tenho mais nada. E a minha avó disse, que bom, minha filha, que você foi curada. Ela saiu dali alegre, mas com uma dúvida no coração, porque ela não estava com a fé que eu estava. Ela não tinha a convicção que eu tinha, mas criança, tudo que tu prometer para uma criança, a criança ela vai esperar porque ela acredita. A criança tem um coração puro e é esse coração que eu e você devemos ter para servir o reino de Deus com excelência, para ser uma mulher posicionada no reino de Deus e prestar serviço com fé e adoração a Deus. Nós precisamos ter uma certeza e ter uma convicção do Deus que nós servimos. E quando eu falei para minha avó, ela foi e me levou para casa. Quando chegou em casa, eu fui me deitar sobre a minha cama. Eu dormia numa beliche, eu dormia em cima e o meu irmão dormia embaixo.
E quando aos pés da minha beliche na parede em cima tinha um quadrinho com versículo bíblico. E naquela noite, quando eu deitei, eu comecei a olhar para aquele quadrinho e eu comecei a enxergar as letras e eu comecei a ler aqueles versículos. De repente, caiu uma glória dentro daquele quarto, uma felicidade que invadiu, que eu comecei a gritar pro meu pai e minha mãe: pai, mãe, corre aqui que eu fui curada. E quando meu pai disse: tu foi curada, fui eu, em lágrimas. Eu li aquela placa, a minha mãe no outro dia me levou ao médico, fez o exame e eu não tinha mais nada, para glória e a honra do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu tive a certeza, eu tive a convicção no Deus que nós servimos, eu tive a fé, porque sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Se hoje eu e você estamos aqui seguindo o caminho de Jesus, é porque nós acreditamos nele, é porque nós temos fé nele, é porque nós sabemos que um dia nós iremos nos encontrar com ele nas mansões celestiais. E eu quero aqui também falar com vocês sobre o legado, que foi o que meus pais me ensinaram. A minha mãe hoje já partiu com o Senhor Jesus. Ela se preocupou em deixar um legado de uma mulher querida, uma mulher humilde, uma mulher que dedicou a sua vida até o último fôlego, caminhando ao lado do Senhor Jesus, servindo com dedicação, com amor. 41 anos ao lado do meu pai, casada, nunca teve um problema, sempre dando os bons testemunhos, sempre sendo uma esposa excelente dentro da nossa casa. Teve momentos da minha vida que veio o desânimo na minha vida. E eu estava uma mulher frustrada, eu estava uma mulher angustiada, eu não tinha mais força para servir a Deus, eu não tinha mais ânimo para ir para a igreja. De repente, eu abri o meu celular, veio essa notícia.